sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights, em parceria com a revista GV Executivo. A diversidade se tornou uma pauta obrigatória para os governos, escolas, universidades, empresas e toda a sociedade. E para conversar sobre esse assunto, recebemos Maria José Tonelli, que é psicóloga, doutora em psicologia social, professora titular na FGV EASP e conselheira no Instituto Reciclar. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso videocast. Eu que agradeço, Érica. É um prazer estar aqui com você, sempre. Diversidade é um tema muito amplo, né, que envolve vários grupos minorizados, né? Que grupos a gente está falando, né? O que é isso? Então, a palavra diversidade, muitas vezes, ela abarca aí uma série de sentidos, né? São múltiplos sentidos, quase uma polissemia, eu diria. E quando nós estamos falando disso, especialmente no contexto contemporâneo, a gente está abordando diversos grupos que a gente chama minorizados, porque eles não são necessariamente minorias, eles são até maioria do ponto de vista populacional, mas são grupos que não recebem muitas vezes a devida atenção dentro do contexto social, dentro de políticas públicas. Por exemplo, quando nós estamos falando de mulheres, não é? Mulheres são maioria no contexto brasileiro. Quando nós estamos falando da população negra no Brasil, também são maioria e não estão, esses grupos populacionais não estão devidamente representados nas instâncias de poder, como, por exemplo, os homens brancos, não é? Só para fazer isso aqui de uma maneira mais rápida e direta. Mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de múltiplas outras questões também que estão atreladas a esse termo. Por exemplo, quando nós estamos falando de grupos etários, né? Quando a gente pensa em termos de Brasil, né? E não só Brasil, mas no mundo como um todo, há um envelhecimento da população. E no Brasil isso está acontecendo de uma maneira muito rápida. Então, nós temos como previsão para logo 2040 uma grande maioria com pessoas maiores de 40 e 50 anos, né? E Brasil sempre foi considerado um país jovem, então a gente ainda, muitas vezes, pode estar se achando um país jovem, quando, na verdade, a gente tem uma população que está envelhecendo, né? Só para trazer aqui três grandes, vamos dizer assim, marcadores sociais que interferem na nossa identidade, que interferem, inclusive, na dinâmica de trabalho, que interferem na dinâmica social como um todo. Mas eu poderia aqui também estar citando outras diversidades, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do grupo LGBTQIA+, quando nós estamos falando de diversidade de orientação sexual, quando nós estamos falando, por exemplo, de diversidades ideológicas, né? Essa é uma questão que nem sempre é debatida, mas também permeia toda a nossa organização social. A lei de cotas também. A lei de cotas também. Quando a gente está falando, por exemplo, eu estava aqui tentando me lembrar de uma outra questão que acho que também é importante, que é a questão de classe social, né? Assim, classe social é uma outra diversidade que nem sempre ela é trabalhada como poderia. Enfim, nós estamos falando de marcadores sociais que são inclusive usados em pesquisas de marketing, né? Para trazer aqui para o mundo da administração e que nem sempre são debatidas a fundo e recebem a devida atenção que deveriam, né? Eu acho que vale a pena mencionar ainda mais um outro aspecto, que é a questão dos migrantes, né? Nós temos hoje pelo mundo todo, né, assim, questões migratórias relevantes. No Brasil também isso está presente, né? E, no entanto, isso nem sempre está sendo trabalhado e olhado com a devida atenção. Acho que é isso, Érica, para simplificar aí uma questão, porque muitas vezes eu acho que o termo ele esconde questões que são relevantes, a palavra diversidade. E muitas empresas, às vezes, escolhem aí 1 ou 2 ou 3 grupos minoritários, né, que são, que elas trabalham esse foco nesses grupos e acabam esquecendo de ter esse olhar mais amplo aí para esses conceitos, não é isso? Sim, sim. Acho que hoje você tem também, dentro das empresas, uma multiplicidade de atenção. Eu conheço empresas que trabalham, sim, com população migrante, eu conheço empresas que trabalham com a questão classe social, com a questão etária, mas as empresas também, muitas vezes, aí a gente não vai ter uma homogeneidade,
né? A gente tem uma heterogeneidade de como as empresas estão trabalhando com essa diversidade com essa diversidade de questões, né? Fazendo aqui até um trocadilho com a própria palavra. Mas e esse é o tema justamente da revista GV Executivo, né? No seu artigo, ele aponta que apesar da necessidade de equidade e inclusão dos diferentes grupos sociais, as ações na sociedade, sejam elas políticas ou práticas públicas ou empresariais, elas ainda são insuficientes, né? Para dizer assim, para as desigualdades existentes. Por que é pouco? Porque eu acho que tem uma questão da complexidade inerente dessa temática, né? Por exemplo, né? Então vou trazer aqui alguns exemplos, né? Na questão inclusão da questão etária, né? Que é uma questão que eu tenho pesquisas, a gente tem trabalhado com isso, né? Algumas empresas têm tratado disso, mas isso é uma questão que remete também a políticas públicas, né? Como é que você pode preparar uma população que está envelhecendo para o avanço das novas tecnologias, da inteligência artificial, né? A gente teria que ter programas de governo que fazem, vamos dizer assim, essa educação, ou esse reskilling, né? Como a gente chama, de toda uma população que vai precisar disso, né? Então, só para dar um exemplo aqui, né? Então, as empresas, muitas vezes, com todas as, vamos dizer assim, com todas as suas ações em prol disso que a gente chama aí genericamente de diversidade, elas não dão conta de atender questões que às vezes são questões sociais de uma profundidade, né, muito grande. Vou dar um outro exemplo, a questão classe social, né? A gente tem visto que existe uma disparidade salarial muito grande entre as pessoas que estão, vamos dizer assim, no chão de fábrica e as pessoas que estão em posições de liderança, né? Como é que a gente pode trabalhar aí uma questão de salários mais dignos, né? Para que as pessoas possam, de fato, alavancar a sua condição de vida, né? No Brasil tem uma pesquisa que mostra que são necessárias 9 gerações para que as pessoas mudem de classe social no país. Isso já foi diferente há algumas décadas atrás, mas hoje é muito difícil para que as pessoas possam mudar de classe social e conseguirem trabalhos mais dignos, que possam estar dando, vamos dizer assim, condição de vida que permita, inclusive, a educação das novas gerações de uma maneira mais adequada e com toda a sofisticação que o mundo contemporâneo pede, né? Então, acho que algumas empresas também, o Pacto Global está atento para essa questão de salário mais digno, não é? Que permita uma mudança e um avanço das classes sociais, né? De camadas, né? Assim, que estão numa condição mais vulnerável da população. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Porque mesmo você tendo uma política pública como a lei de cotas, você vê grupos aí que conseguem ter acesso à universidade, mas que não conseguem acompanhar por questões econômicas mesmo, sim, de locomoção, de alimentação, dos custos em geral, né, sim, professora? Sim, e até mesmo, às vezes, uma questão de defasagem educacional que é necessário ser completada, ser complementada com outras ações, não é? Assim, e a gente tem aí, não é? Eu participo do conselho do Instituto Reciclar, que tem exatamente esse objetivo, né, de desenvolver jovens que estão no ensino médio em condições de vulnerabilidade, para que eles possam buscar seu primeiro emprego, para que eles possam, né, ter condições mais dignas de trabalho. Tem muitas ONGs trabalhando, mas isso vamos dizer assim, é um fenômeno de uma complexidade imensa, que, sem dúvida nenhuma, há um valor em atender, não é, alguns jovens, mas seriam necessárias políticas públicas que pudessem dar conta de uma extensão maior, né, dessa população, que, infelizmente, no Brasil, a nossa condição de desigualdade é muito grande. Então, só estou trazendo aqui alguns exemplos, que até nem está no artigo, tá? Assim, mas que acho que são de interesse quando a gente está falando dessa questão. E a gente tem uma questão também, falando mais especificamente das empresas, né, que os gestores enfrentam dificuldades para promover essa diversidade, né? Que dificuldades são essas, assim, de forma prática no dia a dia? Você que trabalha com muitas empresas, acompanha aí,
que dificuldades que envolvem a diversidade, a implantação, né, e esse valor todo para as empresas? Eu acho que a gente poderia analisar essa questão que você me pergunta por 3 perspectivas, né? Assim, a primeira é uma questão de sociedade, né? Como é que a sociedade está provendo as condições para que as pessoas entrem para o mercado de trabalho, que é alguma coisa que vai acontecer ali, né, por volta dos 16, 18 anos, né, de uma maneira mais eficaz. E aí a gente está falando nessa dimensão, que eu acho que ela é mais abrangente, que é a dimensão de políticas públicas, né? Então, acho que essa é uma primeira dimensão. Seria necessário, né, assim, que a sociedade toda tivesse envolvida com políticas públicas, né, assim, na questão educacional, para que essas condições pudessem serem transformadas, né? Acho que essa é o primeiro recorte que eu faria. O segundo recorte, a gente está falando das organizações propriamente ditas, né? Então, as organizações... E aí a gente tem vários recortes dentro das organizações, assim, o quanto que existe um interesse genuíno, não é, em estar lidando com essa causa, as próprias condições da organização. Quando a gente está falando de organizações médias, a gente está falando de grandes organizações, normalmente elas têm um pouco mais de condições e preparo, inclusive para atender esse tipo de demanda e olhar para esse fenômeno, né, assim, que é de muita abrangência, como a gente já viu, né? Então, as organizações estão mobilizadas, existem políticas dentro da empresa para isso, elas estão conseguindo trabalhar com isso de uma maneira mais estruturada internamente. Agora, existe também uma dimensão individual, não é? O quanto as pessoas estão sensíveis para essa questão dentro das empresas, o quanto as pessoas responsáveis por tomada de decisão estão, de fato, alinhadas com isso e muitas vezes não são impedidas aí por aquilo que a gente chama de vieses inconscientes, né? De coisas que, às vezes, nem vamos dizer assim, está na atenção delas. E, professora, qual que é a importância, né, da diversidade na promoção aí da equidade e das diferenças sociais para as empresas e para a sociedade como um todo, né? Quais são os benefícios aí para a sociedade e para as empresas da diversidade? Então, acho que uma primeira questão, eu acho que tem pesquisas mostrando, assim, é a questão econômica. Na hora que você tem a inclusão social de mulheres, por exemplo, e existem dados, não é, assim, de pesquisas, não é? Eu acho que tem uma pesquisa da McKinsey, se não me falha a memória, mostrando isso, que você tem um incremento no PIB mundial como um todo, não é? E se você faz crescer a riqueza, não é, dos países, você está, de fato, promovendo uma mudança, não é, assim, essencial, não é? Assim, acho que, então, essa é a primeira questão, né? A segunda questão é que essa inclusão também remete para o tema que a gente estava falando anteriormente, Érica, que tem a ver com a questão de desigualdade social, né? Quando você tem um número maior, não é, assim, de inclusão de grupos que estão minorizados, e quando nós estamos falando de minorizados, é minorizado economicamente, não é? Isso também é uma questão importante. Se eu faço um recorte para o Brasil, no Brasil, 50%, né, dados do IBGE, mostram que um pouquinho mais de 50%, um pouquinho menos, assim, em torno de 50% dos lares no Brasil são liderados por mulheres. Então, essas mulheres terem renda é uma questão fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo, para os seus filhos, para as crianças, para que elas possam, para que essas crianças possam crescer em melhores condições de educação, né? E a gente sabe que o investimento das mulheres, né? Primeiro, as mulheres são ótimas pagadoras, né? Se elas pegam empréstimo, elas pagam, né? Assim, então, tem pesquisas mostrando isso, mas segundo, elas também investem mais no seu ambiente familiar, na educação dos filhos, na saúde. Então, você tem aí um círculo virtuoso de desenvolvimento quando a gente está falando, né, de desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento social,
E é um desenvolvimento do país também como um todo, porque se a gente pega, por exemplo, o Brasil, não é assim, condições educacionais, hoje o desenvolvimento de melhores condições educacionais, e eu trabalho numa escola de negócios, não é assim, sei da importância disso, do quanto que você precisa hoje de talentos com competências educacionais que são mais sofisticadas, né? Então, como é que você faz para ter isso, né? Então, do meu ponto de vista, a inclusão de grupos minorizados é alguma coisa que traz benefício econômico, né, para a sociedade como um todo. Quando a gente tem menos desigualdade, a gente tem menos violência, né? Tem pesquisas mostrando também uma correlação entre a questão de desigualdade e violência social, né? Então, a gente está falando aí de um movimento que pode ser benéfico para todos nós. E falando um pouco das empresas, a gente tem aí um ganho de competitividade muito grande também, né? Com a questão geracional, com criatividade, com inovação, com tudo isso aí que a diversidade traz também. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, até porque as empresas precisam estar, vou colocar dessa maneira, antenadas com essa diversidade, até do ponto de vista de quem são os seus próprios consumidores, né? Então, como você diz, assim, do ponto de vista organizacional, sem dúvida nenhuma, a gente também tem aí um benefício que é um benefício para a inovação, para a criatividade, enfim, né, para a melhor produtividade das empresas e das organizações. E quem quiser saber mais sobre o assunto, pode ler os artigos na revista GV Executivo, que é completamente dedicada essa edição ao tema diversidade, não é isso, professora? É isso, tem vários artigos de colegas que estão lá, então, assim, recomendo que a leitura seja feita, porque tem vários outros temas que estão sendo tratados, né? Inclusive esses que eu acabei mencionando aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast. Obrigada. Obrigada, Érica. Até uma próxima.